A sua empresa não para de vender, mas o dinheiro não para no seu caixa. Essa é a grande maioria das perguntas dos pequenos e médios empresários. E o nosso objetivo de solucionar esse seu dilema hoje. Pessoal, hoje é o episódio número 70. Meu nome é Valdemir Alves, sou CEO do Grupo Contropax. Esse episódio é um pouco até ambicioso, por assim falar, mas é um episódio que exige muito essa necessidade e a frequência de se entender e ajudar como de fato você que é pequeno, médio e de porte aí, empresarial, pode gerenciar melhor suas finanças. E o grande ponto aqui que eu quero te trazer, acima de qualquer coisa, o grande erro de qualquer gestão estratégica financeira está na ausência do mapeamento das informações. Ou seja, você não tem um registro de toda a sua movimentação financeira. E a ausência desse registro gera um descontrole dentro da sua operação para que você possa, de fato, buscar uma precificação melhor, uma diminuição de custo, dentro de uma série de outras oportunidades que pode favorecer o seu negócio. Então, este é o ponto inicial. O grande ponto é, como é que você vai fazer uma estratégia se você mesmo não conhece suas capacidades? Eu preciso conhecer minhas capacidades, entender minha frequência de receita e minha frequência de gasto, para que eu possa ter uma excelente gestão dos recursos que minha empresa está sendo gerada. Pessoal, o primeiro ponto e o ponto central dessa conversa é isso. Tenha um mapeamento, tenha todos os registros de todas as suas operações financeiras, como e sem falta. Olha, empresas de pequeno, médio porte, até empresas de grande porte, é comum que essas informações não tenham condizência ou coerência desses registros. E isso traz um grande risco à existência do seu negócio, de tomar uma decisão sem conhecer de fato a profundidade que o seu negócio tem ali, capacidade de, sem saber a capacidade de fato do seu negócio de poder honrar com aqueles compromissos futuros que você está trazendo para a sua empresa. Compromissos esses, desde uma abertura de uma nova loja, desde um investimento na sede atual da sua empresa, desde um investimento no parque, né, tecnológico, investimento nas pessoas, enfim, em todas as áreas. Então, não dá para tomar decisão sem os números na mão. Isso é claro, fique claro e sensato a você. E uma segunda questão que eu poderia dizer, né, você como sócio da sua empresa ou como dono da sua empresa, tem que estabelecer limites. Normalmente os sócios e o dono, eles se avançam em cima da empresa. Eles vão além do que de fato a empresa pode arcar com eles. Ou seja, hoje, um dos grandes dilemas meu empresarial é o seguinte, eu tenho um custo de vida e esse meu custo de vida é muito atrelado à minha capacidade de geração de receita da Contropax. Mas vamos dizer, a Contropax precisa pegar todos os seus recursos e fazer um investimento mais massivo em alguma área e ela não vai poder me pagar esse valor de prolabore que eu tenho hoje. O que eu posso fazer? Ou seja, né, eu tenho que ter fontes de receitas secundárias, mas que não me tire do foco principal, que é de fato a Contropax, que é um dos carros-chefes. Hoje, fora a Contropax, nós temos aí em torno de 4, 5 empresas de operação que estão rodando, estão tendo seus lucros, estão comercializando, mas que de fato não representa tanto quanto a Contropax representa em termos de estrutura, em termos de receita, em termos de marca e tudo. Porque já é uma empresa que está sendo consolidada no mercado, já é uma empresa que tem resultados muito expressivos perante aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, ou seja, eu preciso como sócio entender para que eu não de fato prejudique a minha empresa com retiradas excessivas dentro do meu negócio. E isso, pessoal, eu diria que de fato é um segundo ponto. Porque o sócio, quando você está precisando de dinheiro e vê o dinheiro no caixa da sua empresa, o que é que normalmente eles fazem? Retira o dinheiro do caixa para si. Quando o terceiro ponto dessa nossa conversa, para que fique bem claro, dinheiro em caixa não significa lucro. Talvez, muito pelo contrário, um excesso de dinheiro em caixa pode significar uma ausência de capacidade da sua empresa de crescer ou de você de fazer essa expansão acontecer. Então, o grande X da questão também
pouco dinheiro ou muito dinheiro em caixa são as situações muito reflexivas. Um exemplo, eu, Valdemir Alves, para que eu possa operar dentro da Contropax e nos meus outros negócios, eu sempre opero com caixa. E esse caixa é correspondente ao tamanho que a empresa é hoje. Ou seja, eu preciso ter, né, como gestor, na minha cabeça e na minha metodologia de empreender, no mínimo, aproximadamente ali entre 2 faturamentos mensal da Contropax. Normalmente, a grande maioria das pessoas recomenda ter até 3 faturamentos mensais guardados. Ou seja, se a Contropax hoje fatura algo em torno de 300 mil reais, eu preciso ter 600 mil reais aproximadamente guardado. Entre 400 a 600 mil reais guardado para que a operação seja, né, tranquila, que a operação seja mais favorável. Mas isso dentro da minha metodologia de gestão. Então, também tem uma forma muito de como o gestor se sente confortável. Eu tenho um cliente que ele só se sente confortável com muito dinheiro em caixa. Sem muito dinheiro em caixa, ele não se sente confortável. E para isso, ele faz até a obtenção de empréstimos para poder ter dinheiro em caixa e aproveitar algumas determinadas situações que o seu mercado vai lhe beneficiar. E aí, esse modelo de gestão traz consequências. Consequências essas que o dinheiro estando em caixa talvez não esteja gerando novo dinheiro. Mas sem o dinheiro em caixa, esse gestor especificamente não consegue trabalhar. E isso hoje é um dos meus maiores pensamentos. O quanto de dinheiro em caixa a Contropax precisa ter para que ela tenha uma saúde financeira exemplar. O ideal é que o nosso dinheiro em caixa fosse zero, porque a nossa empresa pode gerar caixa muito rápido, mas por precauções, estabilidades e tudo, a gente busca ter uma cultura de ter dinheiro em caixa, mas é claro, esse dinheiro sempre está aplicado e rendendo, né, de acordo com as aplicações financeiras. Nós temos a nossa principal aplicação financeira, a mais fácil de todas, que é o CDBDI, que é uma aplicação muito simples, muito objetiva de liquidez imediata. Pronto. Esse é um quarto ponto, né? Que aí a gente vai falando os pontos, se não for frisando cada ponto desse, você não vai entender muito bem como eles funcionam. O primeiro ponto é ter todas as suas finanças mapeadas, ou seja, tudo que entrou, tudo que saiu, está devidamente registrada. E aqui eu gosto de deixar muito claro para você que registro só se faz mediante sistema. Planilha é controles secundários para que você possa validar informações, mas nunca vai ser uma principal ferramenta de gestão financeira da sua empresa. Então, escolha um bom sistema. O segundo ponto é que você jamais pode quanto empresário, se avançar contra a sua empresa, se colocar em primeiro lugar, além da empresa. Então, tenha esse cuidado, estabeleça um limite e principalmente um limite sobre retirada, porque tem aqueles ditados populares, eu acho muito legal e faço muita reflexão sobre eles, que é o quê? Não pode, de maneira nenhuma, matar a galinha. Né? Se você matar a galinha, você não tem os ovos. Então, se uma vez que você cessa a vida da galinha, você para de ter os ovos. É muito melhor cuidar bem da sua galinha, né? Porque ela está totalmente ali rendendo novos ovos a você. E o terceiro ponto que a gente conversou aqui é o quanto você sabe e conhece para tomar decisões financeiras da sua empresa. Você só pode tomar essas decisões se você tiver esses controles bem apurados para poder saber a certeza daquilo que você vai entrar, né? Decidir. Essa decisão ela pode ser muito benéfica ou muito maléfica, a depender de se você tem um conhecimento real das informações da sua empresa. O quarto ponto, que é um ponto também fundamental, é sobre o caixa. Se aquele dinheiro que está em caixa, de fato, ele precisa estar em caixa. Aí, o caixa, existem vários dilemas. E um desses dilemas, e é o dilema mais objetivo que eu trago, é qual o caixa ideal para uma empresa? Zero. Se sua empresa está com o caixa zerado, é porque ela está rodando cada vez mais rápido, pelo menos assim deveria ser, o pensamento perfeito financeiro, né? E você não tem ausência de dinheiro porque está automaticamente a máquina ali se realimentando, e essa realimentação das novas vendas, né, gera o que é necessário para a empresa, porque dinheiro parado é dinheiro perdido. Mas se você
tem dinheiro, mas se você é como eu, que precisa ter algumas reservas mínimas para que a sua empresa possa rodar com segurança e evitar qualquer contingência, então você define uma reserva mínima. Tem pessoas que falam um faturamento, dois faturamentos, três faturamentos. Então, mais do que 3 faturamentos mensais guardados na sua empresa, depende muito, absurdamente muito do seu modelo de negócio. Mas a grande maioria dos modelos de negócio é até 3 meses de faturamento. Até mesmo, pessoal, se sua empresa, se por não tiver um objetivo específico, não estiver gerando dinheiro nesse período e precisa de mais meses, talvez sua empresa não precisa mais existir. Então, a gente também precisa ter consciência disso. Porque eu vejo muito empresário, né, muitos colegas querendo bater, continuar batendo naquela operação, sendo que é uma operação muito micro, muito pequena, que não está alavancando, não está dando lucro, não está gerando caixa e acaba prejudicando outras operações. Eu conheci e tive a experiência de uma operação recente que um cliente muito grande, de uma mega estrutura, ele estava muito preocupado em fechar uma operação. Pelo motivo de quê? O que isso vai representar para a sua marca perante o mercado? Olha, de fato, fechar uma operação nunca vai ser bom. Mas é melhor fechar do que estar bancando o prejuízo de uma operação que não dá lucro. Você precisa ter essa cautela e essa segurança para que você não tenha esse problema futuro. A operação que não dá lucro não merece existir. Ou você analisa e define como ela vai dar certo para gerar caixa e lucro, ou você a extingue de uma maneira por todas. Então, pessoal, quando você olha para a caixa, você basicamente olha dessa forma. E claro, se você quer ter segurança de caixa, o que você deve fazer? Pega o dinheiro que está ali parado e coloca numa aplicação financeira para que ela possa render um pouco que seja, mas que ela renda alguns juros pelo esse dinheiro estar ali alocado. Jamais deixe dinheiro na poupança, jamais deixe dinheiro ali na conta corrente bancária parado. Tem uma aplicação muito fácil, que é um CDBDI, que rende muito melhor do que a poupança e já liquidez imediata, então não tem nenhum problema de maneira nenhuma, tá certo? Então, se você não sabe fazer, conversa com a gente ou conversa com a pessoa mais próxima de você que te orienta sobre isso e aí você vai conseguir colocar essa operação. O quinto ponto que eu gosto muito de frisar e gosto muito de argumentar é que assim, ó, tudo que você gera na sua empresa passa a ser algo normal quando é uma despesa. Exemplo, não sei se você já fez o aniversariante do mês. Basta que na Contropax nós temos para nossos colaboradores o aniversariante do mês. Aqui é inimaginável não ter o aniversariante do mês. Né? Que a gente curtir esse aniversariante do mês. Por quê? Criou-se um hábito para isso. Mas a gente sabe que é um custo. Mas para nós, da Contropax, é um custo que a gente considera relevante, porque é um dos momentos que a gente reúne a equipe, conversa com eles, todo mundo junto, se abraça, come junto, né? Tem aquela confraternização ali e a gente considera algo muito virtuoso. Mas abolir isso daqui seria meio que muito complicado para a nossa cultura empresarial de hoje, entendeu? Então, assim, toda despesa, por mais que ela seja ali relevante, ela deve ter muito cuidado para ela não expandir. Porque uma coisa é na comemoração com 10 funcionários, outra coisa é a comemoração com 30 funcionários. É muito diferente, né? E não é só 3 vezes mais, é mais do que 3 vezes, enfim. Então, esses controles de custos e despesas, você tem que olhar com muita cautela para que você possa, de fato, entender se aquilo é essencial na sua operação, se você pode bancar aquela operação e revisite sempre os seus gastos. Veja ele de maneiras mensais e de maneiras anuais. Um gasto, né, de uma comemoração por mês é muito baixo. Vamos dizer que deu uns R$ 400. R$ 400 vezes 12 dá R$ 4.800. Então já mudou a figura aí de linguagem, né? Já tem uma relevância, um pouco mais de relevância, né, para alguma pessoa. Então, economia você nunca subestime. Eu gosto muito de dizer, seja R$ 100 mil ou 10 centavos, se o dinheiro saiu da sua conta, ele não volta mais. Então, esse dinheiro que saiu tem que gerar novo dinheiro. Se não, é dinheiro perdido. E muita gente acha que esse pensamento pode ser até um pensamento simples demais, mas não é. Não é nada simples.
segurar o dinheiro da sua empresa na sua empresa é o maior desafio de qualquer gestor, tá bom? Porque gastar é muito fácil. Colocar o dinheiro para dentro, aí já requer mais expertise, já requer muito mais habilidades para ser contingenciadas e gerenciadas. Então, outro ponto é sempre olhar para tudo isso, mapear todos esses gastos, entender a relevância, entender as negociações. Uma vez que você mapeou, olhou todos para eles e pode cortar ou não, claro que você vai partir desse momento e vai pensar o quê? Não, eu vou fazer uma negociação. Quais são os fornecedores que você pode olhar para esses gastos que você tem de maneira mensal e negociar ele de maneira anual? Eu tenho um exemplo muito simples aqui na Contropax, que são os garrafões d'água. A gente hoje deve gastar de garrafão d'água uns 5, 6, não sei, uns 8 garrafões d'água aproximadamente, até 8 garrafões d'água de maneira semanal. E aí, a gente tinha um custo de garrafão d'água, que a gente ia comprando para repor. Foi o que eu falei com a pessoa que me fornece, ó, eu vou precisar de no mínimo aqui 5 por mês, ou por semana. Desses 5 por semana, que no mínimo eu preciso, eu vou tirar tanto de receita. Então, tendo essa base mínima, bora negociar isso aqui de maneira mensal, para me te pagar mensal e qual é o desconto? Ou seja, conseguir um prazo e esse prazo ainda veio com desconto. Ou seja, eu tive 2 ganhos de operação financeira. Eu tive uma economia e tive um prazo. E isso é de uma maneira muito simples para mostrar que com um pequeno fornecedor você consegue. Com um grande, talvez você não consiga. Mas todo ganho financeiro é um ganho financeiro de operação. E esses pequenos exemplos é que nos mostram a diferença do resultado econômico das empresas. Um exemplo que eu tenho também é de um cliente que ele é totalmente financiado pelos seus fornecedores. O ciclo de caixa dele é de no máximo, né, de recebimento, é de no máximo de 45 dias. Não passa de 45 dias o ciclo financeiro dele. Já o ciclo, né, de operacional dele, né, para que ele possa fazer esse processo, o ciclo operacional dele é até, né, é em torno de 90 dias, podendo ser até maior. Ou seja, ele tem dentro do seu ciclo financeiro o recebimento uma vez antecipado. E para ele pagar, ele é o dobro do período que ele tem para receber. E isso é um processo muito vantajoso. Valdemir, essa pessoa tem com todos os fornecedores? Claro que não. Mas a grande maioria e a média financeira global traz essa realidade para esse cliente, o que beneficia demais na gestão empresarial do seu negócio. E aí o grande conselho que eu dou, olhe para o mês, mas sempre olhe para o ano. Olhe no mínimo para o ano, para você traçar uma negociação estratégica financeira condizente para ter um resultado muito bom financeiro. A grande maioria das pessoas, quando eu falo sobre isso, fala a primeira reação, não, mas fulano não vai fazer isso, fornecedor tal não faz aquilo. Eu disse, você pelo menos pediu, você pelo menos conversou, você pelo menos buscou essa opção, aí não, aí bora tentar. Aí quando a gente faz uma ligação, conversa a pessoa, marca uma reunião, a pessoa chega, o que acontece? A gente consegue. Simplesmente a gente consegue. Tem gente que fala assim, jamais eu consegui um desconto de tal cliente. Aí depois me deu o telefone dele, aí eu vou ligar. Oi fulano, tudo bom? Eu sou Valdemir Alves, estou fazendo aqui uma consultoria financeira com o Cicrano, a gente está vendo todos os nossos fornecedores estratégicos, principais. Você é um fornecedor muito importante para a gente, mas nós queremos afunilar nossa parceria. E eu preciso de prazo e de desconto. O que a gente pode fazer? Nunca peça uma coisa, peça tudo. Aí o que vier, você já está ganhando já. Aí você escolhe qual vai ser mais benéfico à sua operação. Então, este é outro ponto fundamental. Não só olhe, não só imagine, não só tenha reflexões, mas você olhe para isso. Pessoal, toda empresa, dentro desse mapeamento financeiro, eu gosto muito de olhar assim, ó, as realidades, raramente, elas têm grandes saltos de mudança. Só tem salto de mudança quando você tem um fator novo. Você só gera novas receitas a partir de um fator novo. Você só gera novas despesas a partir de um fator novo, né? Novas despesas até no olhar de manutenções. Todo mundo tem uma noção das manutenções. Um exemplo, pintura. Pintura na Contropax tem que haver
pelo menos uma vez por ano. A manutenção do nosso parque elétrico tem que ser revisitada para ver a cadeia de distribuição e tudo pelo nível de equipamentos que a gente usa e o volume de processamentos. Só de servidores nós temos 4 servidores de armazenamento, né? Um servidor para armazenamento, um servidor para backup, um servidor para defesa, um servidor para sistemas, enfim, tudo isso é muita logística. Então, de computador aqui hoje deve ter algo em torno de uns 40 computadores, né? Mais 8 ar-condicionados, enfim, é muito equipamento funcionando simultaneamente dentro da empresa. E tudo isso, né, traz consigo uma sobrecarga de energia. Então, eu preciso constantemente estar vendo essa área também. Ou seja, eu divido a empresa em etapas para que eu possa estar revisitando ela. E os gastos, de fato, que são inesperados, que são gastos que eu costumo dizer de fator novo, você tem que ter cuidado. Então, para você gerar uma receita nova, qual é o fator novo que você está produzindo? Se não tem nenhuma coisa nem outra, o seu financeiro empresarial vai ter poucas oscilações dadas pelo próprio mercado. E isto é uma coisa que você precisa ter cuidado. Que a parte de comportamento vai se manter. Você pode analisar os últimos 10 anos da sua empresa. Você deve ter tido algum salto de crescimento por algumas questões específicas, mas na grande maioria dos anos você vem crescendo lentamente. Isso é um padrão de mercado da grande maioria das empresas. Virar uma Amazon, virar uma Netflix, virar uma Uber, qualquer empresa que seja, pessoal, são anomalias de mercado. E muita gente não sabe disso. Eu gosto muito de um exemplo que tem um cara, vem aqui um consultor mega power blaster, não sei o que e tal, chega e vai falar uma consultoria para ti, dá o exemplo da Amazon. E aí ele fez uma Amazon funcionar? Os nossos exemplos são daquilo que nós fazemos. Os exemplos dos outros pertencem aos outros para que nós possamos tentar se inspirar naquelas habilidades que foram produzidas, né, ali, que geraram aqueles resultados. E isto, de fato, né, o detentor do resultado é o detentor do exemplo, que pode dar o exemplo perfeito, que é naquela realidade, ele criou aquela circunstância que gerou aqueles resultados. E nós, como empresários, o principal ponto da nossa gestão é o quê? É o resultado. Eu costumo muito falar com o meu sócio que tem muita coisa que chega até a Contropax, que coisas que não é muito do nosso objetivo, né, assim, cultural, mas não é contra a cultura, não é nada, mas essas habilidades que vêm, né, e que veio transformando os nossos resultados, alguns deles, nós acatamos, porque nós entendemos que aquilo seria o melhor para a cultura e para a empresa, não para mim, Valdemir, né? Normalmente, eu não sei vocês, lá em casa, minha esposa gosta de fazer algumas reformas e ela traz algumas novidades. A primeira coisa que eu faço é ter uma reação ali, um pouquinho. Não, tem calma, vamos pensar. Né? Eu sempre gosto de falar sobre isso. E aí, realmente, eu gosto de pensar para que eu possa ver os cenários da mudança que aquilo vai ocasionar. Aí, depois eu valido. Da mesma forma, na empresa. Tudo que vai vir, normalmente vem com um custo, né? Um custo ali amoroso, mas é um custo. E isso me traz a necessidade de olhar para aquela situação e falar assim, calma, vamos pensar. Né? Hoje, agora recente, construímos uma nova sala da empresa, uma sala que a gente quer transformar ela numa sala conceito, para ter reuniões, área local de descanso, enfim. Tudo isso para a equipe, que é o que a gente mais zela no mundo, é um ambiente extremamente agradável, que é o que dá Contropax. Então, a gente fez isso com esse objetivo fim. E aí, foi um pensamento, foi uma metodologia, foi orçamento, foi vários pontos de análise para que a gente chegasse e decidisse sobre finalizar essa sala. Essa sala está quase finalizada hoje, na data de hoje. Então, pessoal, tenha um planejamento dessas operações. No podcast passado, a gente frisou muito esse planejamento estratégico. Então, a estratégia é antecipar cenários. E uma coisa também que, infelizmente, está acontecendo muito no mundo hoje, são guerras. São guerras locais, mas com impactos globais. O que é que essas guerras vão ocasionar nas nossas vidas, né?
O que é que essas guerras vão trazer? Normalmente é destruição, desgraça, mas também vão trazer impacto para diversas áreas do nosso país. Com certeza isso vem se reverberando, principalmente nas partes de commodities, uma vez que essas guerras estão concentradas, né, na Ucrânia, que é um dos celeiros da Europa, e a outra está concentrada no Oriente Médio, que é um celeiro da área petrolífica, né? A grande maioria do petróleo do mundo passa naquela região e principalmente ali pelo Irã, pelo Estreito, né, do Golfo do Pérsico. E essas traz preocupações para a área de commodity, que é toda uma questão estratégica para o mundo. Então, isso vai de fato impactar a sua empresa? E quem vai impactar os cenários globais? Não vai, já está. Mas o quanto isso você precisa se preparar. Então, eu entendo que o planejamento estratégico financeiro, ele é o quem traz, de fato, o resultado para a sua empresa. Porque é dentro dos números que você vai olhar para tudo aquilo que envolve essa operação e tomar decisões. E essas decisões é que vão transformar o seu resultado. Não negligencie pensar em números. Muita gente gosta de fazer o negócio acontecer. Agora, recente, tive o caso de um CEO de uma empresa de tecnologia que ele se voltou totalmente para a área de vendas. Por que ele se voltou para a área de vendas e negligenciou as outras áreas? E a gente estava conversando sobre isso e verificou que, de fato, a empresa dele, para continuar a expansão e para a necessidade dele, ele precisaria voltar para a área de vendas e formar um comercial mais robustecido. É isso de a gente ter a humildade, olhar para essas áreas e entender de fato onde vai estar a nossa maior participação. E essa nossa participação mais incisiva que transforme os números da nossa empresa. Mas tem que ter número, tem que ter dados em todas as áreas para que essa gestão ela possa ser assertiva. Uma vez que já diz também, você sabe que eu gosto muito de ditado, né, popular, que dinheiro não aceita desaforo, né? Meu pai dizia, à sua maneira, que dinheiro é feito de papel para voar e moeda é redonda para circular. E se dinheiro tem que estar circulando para a economia estar pujante, mas tem que estar circulando dentro da sua empresa e como esse dinheiro circulando vai fazer o seu negócio, né, prosperar e se desenvolver. Então são questões fundamentais como essa que vai transformar os resultados. E um ponto que eu tenho negligenciado um pouco na contraparte, mas que eu estou olhando novamente para isso, é sensibilize a sua equipe, né, sobre a questão dos gastos que é gerado na empresa. Ou seja, não sei se você já reparou fazer algumas análises, mas tem algumas áreas da empresa que as pessoas não olham muito. E essa área de consumo de material de dia a dia é uma área que pouca gente consome. E se estiver representando ali 1% do seu faturamento, é uma coisa muito preocupante dependendo do seu modelo de negócio. Por exemplo, no meu modelo de negócio, serviço não pode representar 1%. Não tem como isso representar 1% do meu faturamento. Então, tem coisas que são aceitáveis, tem coisas que não são aceitáveis, e você, dentro da sua empresa, precisa enxergar o que não é aceitável para que você mude esses pontos, essas áreas afins. Então, dito isso, revisite todos os seus processos, analise essas informações, veja quais decisões você tomou em cada área dessas que eu fui comentando ao longo desse podcast e o que você vai mudar hoje para a realidade da sua empresa se transformada. Ou seja, a frase que começa nos podcasts, se você vende bem, mas o dinheiro não para na sua empresa, né, é uma preocupação. Mas isso pode ser muito positivo ou muito negativo, a depender do que esteja ali construído. E se você não sabe, é porque a primeira colocação que eu fiz, você não a tem. E pessoal, não é vergonhoso não saber. É vergonhoso não ter humildade para não construir isso. Se não é uma habilidade sua, traga alguém que possa construir isso para você, para que você possa entender, sabe? E aí o grande ponto que eu digo é o quê? Construa isso, mas defina o que você espera de cada pessoa, de cada área, para que de fato sua empresa chegue aonde ela deve chegar, né? E aonde ela deve chegar é aos seus objetivos, aos seus sonhos. Todo empresário, né, na grande maioria das vezes, acho que chega ali a ser quase 90%, abre um negócio pelo um sonho, né?
uma boa parte abre pela uma dificuldade, que não arranja um emprego, aí abre uma empresa, ou abre, a sua maneira, uma empresa formal ou informal. Outros abrem por oportunidades, mas a grande maioria abre pelo sonho de transformar. E esse sonho eu tenho certeza que é melhorar a vida de todas as pessoas ao seu redor, né? Eu gosto muito de trazer esse pensamento porque eu vejo tanta gente se sacrificando na área do empreendedorismo, trabalhando aí 12 horas por dia, 14 horas por dia, virando noites. E isso tem que servir, no final das contas, para a sua família, para as pessoas que dependem de você, da sua empresa e ao seu redor. Então, precisa de garra, precisa de consistência, precisa de energia e de vontade. Mas, acima de tudo, isso tudo tem que converter na possibilidade de analisar seus dados, entender os reflexos das suas decisões. E é isso que eu tenho me voltado muito para o meu planejamento estratégico financeiro para que eu possa tomar novas decisões. Eu tenho um planejamento estratégico, pessoal, dos próximos 10 anos aí de objetivos empresariais e tenho migrado a minha estratégia financeira para que elas possam caminhar nesse sentido. Ou seja, eu tenho 10 anos de planejamento para frente, eu tenho 10 anos no mínimo aí de construção de empresas, de números de dados que eu quero materializar. Então, tudo tem que estar com muita coerência nas minhas atitudes, nos meus gastos e na minha criação de novas receitas. É isso que eu trago para vocês. Espero ter colaborado. Quero agradecer aqui nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Wise Cowork, especialista em sala de reuniões, direitos fiscais, né? A Loxest, certificados digitais. A X-Tech, a nossa empresa de ponto digital, de sistema de controle de jornada de trabalho, né? A 2P Partners, que é uma empresa de sucessão, de herança, de estruturação. Lá tem um conjunto, um time muito especializado para trabalhar nesse sentido, tá bom? E a WinPay, que é a nossa fintech aí de operação de cartão de crédito, contas bancárias e todas essas outras áreas afins ao mercado financeiro. Meu forte abraço e até o próximo episódio.